Se Deus pedisse o sacrifício do seu filho como prova de fé, você faria? Ou se ele pedisse para deixar tudo que você tem hoje para trás, em busca de uma peregrinação maluca, isso sem nunca sequer ter visto o tal Deus que está te pedindo? Parece loucura ou impossível de acontecer. Mas aconteceu. E foi com Abraão. E é essa história que vamos contar hoje, como você nunca viu. Neste vídeo, vamos explorar a incrível jornada de Abraão, o pai da fé. Vamos acompanhar como ele deixou tudo para trás, enfrentou desafios e confiou em Deus em momentos aparentemente impossíveis. Você verá como sua obediência e coragem foram fundamentais para a história da humanidade e como essas lições são relevantes para nós hoje. A história é muito interessante e intrigante, e eu mesmo nunca tinha prestado atenção nos detalhes, e por isso resolvi contar e dividir com você. Descubra como a fé de Abraão pode nos influenciar a transformar a nossa própria jornada. O início da jornada, Ur dos Caldeus. Nossa história começa há cerca de 4.000 anos, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, localizada no atual Iraque. Imagine-se andando pelas ruas dessa metrópole, cheia de comerciantes, artãs e templos imponentes dedicados aos deuses do sol, da lua e das estrelas. Um lugar de riqueza material, mas também de pobreza espiritual. Ali vivia um homem chamado Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. Abrão tinha uma vida confortável, bem-sucedida, mas sentia que algo faltava. Em um mundo cheio de ídolos e falsos deuses, havia um vazio dentro dele, uma sede por algo maior. E é nesse momento que Deus entra em sua história. O chamado divino. Deus aparece a Abrão e lhe faz um chamado radical. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Gênesis 12, 1-2. Imagine o peso dessas palavras. Abrão, com 75 anos de idade, sem filhos, é chamado a deixar tudo para trás e confiar em uma promessa aparentemente impossível. E o que ele faz? Abrão obedece, sem questionar, sem hesitar. Ele parte, levando sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, rumo a uma terra desconhecida. Essa é a primeira grande lição que aprendemos aqui. Fé é obedecer mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. A jornada para Canaã. A jornada não foi fácil. Abrão e sua caravana atravessaram desertos, enfrentaram o calor escaldante, a escassez de água e o perigo de ataques. Cada dia era uma incerteza, mas Abrão continuava seguindo a voz de Deus. E finalmente ele chega à terra de Canaã. Mas, ao contrário do que poderíamos imaginar, ele não constrói uma cidade para si. Ele vive em tendas, como um nômade, esperando pela promessa de Deus. Vida em tendas, uma lição de fé. Abrão viveu como peregrino em Canaã, em tendas. Isso simbolizava sua fé de que aquele lugar não era seu lar definitivo. Hebreus 11, 9 e 10 nos diz que ele aguardava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A vida em tendas é um lembrete poderoso de que nossa verdadeira casa não está neste mundo, mas no porvir. Abrão vivia com os olhos na promessa eterna e não apenas no presente temporário. A separação de Ló, confiança em Deus. Com o passar do tempo, o número de rebanhos e servos de Abrão e Ló cresceu tanto que os pastores deles começaram a brigar por pastagens. Abrão, demonstrando desprendimento e sabedoria, propôs a Ló que escolhesse a parte da terra que quisesse. Ló escolheu as planícies mais verdes, enquanto Abrão ficou com as terras que restaram. Abrão sabia que, independentemente de onde estivesse, Deus estaria com ele e o abençoaria. Essa decisão nos ensina a confiar em Deus acima das aparências e circunstâncias. Você já se viu em uma situação em que teve que abrir mão do que parecia ser melhor?
confiando que Deus tinha algo ainda maior para você? Abraão, o guerreiro. Quando Ló foi capturado em uma guerra entre reis, Abrão não hesitou em agir. Ele reuniu 318 homens de sua casa e saiu em busca de Ló, derrotando os exércitos que o haviam levado. Essa parte da história nos mostra um lado corajoso de Abrão, disposto a lutar por aqueles que amava. Ele não era apenas um homem de fé passiva, mas também um guerreiro quando era necessário. Sua vitória nos lembra que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar desafios aparentemente impossíveis. O encontro com Melquisedeque. Após essa vitória, Abrão encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe ofereceu pão e vinho e o abençoou. Abrão, em resposta, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Esse encontro prefigura o sacerdócio de Jesus e nos lembra de que toda vitória deve ser atribuída a Deus, com coração grato e disposto a adorar. A promessa renovada e o teste da espera. Deus renovou sua promessa a Abrão de que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E Abrão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Mas o tempo passou, e o filho não vinha. Sarai sugeriu que ele tivesse um filho com sua serva Agar, e assim nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente e mudou seu nome para Abraão, que significa pai de muitos. Deus prometeu que Sara, agora com 90 anos, teria um filho. A reação de Abraão foi rir, afinal, parecia absurdo, mas ele confiou. E contra todas as possibilidades, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. A intercessão por Sodoma e Gomorra. Abraão também se destacou por sua intercessão por Sodoma e Gomorra. Quando Deus revelou que destruiria aquelas cidades devido à sua maldade, Abraão ousou pedir misericórdia, perguntando se Deus pouparia a cidade caso houvesse ali justos. Essa oração nos mostra o coração compassivo de Abraão e nos desafia a interceder pelos outros, mesmo por aqueles que estão longe de Deus. O teste supremo, o sacrifício de Isaque. Chegamos ao ponto mais dramático da vida de Abraão. Deus lhe pede que ofereça seu filho, Isaque, em sacrifício. Imagine o coração de Abraão nesse momento. O filho da promessa, a alegria de sua velhice, agora deveria ser entregue? O texto bíblico não nos dá muitos detalhes sobre o que Abraão sentiu, mas podemos imaginar a angústia, o conflito interno e a dor que ele deve ter experimentado. Mesmo assim, Abraão obedece. Ele se levanta cedo, prepara o jumento, corta a lenha para o holocausto e parte com Isaque e 2 servos rumo ao local que Deus havia indicado, o Monte Moriá. Durante a jornada de 3 dias, cada passo deve ter sido um peso no coração de Abraão. O silêncio de Isaque, a expectativa dos servos, tudo contribuía para tornar aquele momento ainda mais difícil. No 3º dia, Abraão avistou o lugar ao longe. Ele então disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos." Essas palavras revelam algo profundo. Mesmo diante de uma ordem tão dura, Abraão tinha fé de que Deus providenciaria uma solução. Enquanto subiam o monte, Isaque, inocente, pergunta: "Pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão responde: "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho." Imagine o peso dessas palavras. Abraão estava confiando completamente em Deus, mesmo sem saber exatamente como tudo aconteceria. Chegando ao topo, Abraão constrói o altar, arruma a lenha e amarra seu filho, colocando-o sobre o altar. Esse é o momento culminante, em que a fé de Abraão é testada ao extremo. Ele estende a mão e pega a faca para sacrificar seu filho. E então, nesse momento de máxima tensão, o anjo do Senhor o chama do céu. "Abraão! Abraão! Não toque no rapaz, não lhe faça nada."
Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão então levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele toma o carneiro e o oferece como holocausto no lugar de Isaque. Abraão dá ao lugar o nome de O Senhor Proverá, e até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Esse episódio é uma das maiores demonstrações de fé e obediência em toda a Bíblia. Abraão confiou em Deus de tal maneira que estava disposto a entregar aquilo que lhe era mais precioso, acreditando que Deus tinha um plano maior. Essa história não apenas prefigura o sacrifício de Jesus, o Filho unigênito de Deus, oferecido por nós, mas também nos ensina que Deus sempre proverá o necessário, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa caminhada. Abraão saiu daquele monte com seu filho vivo e com uma fé ainda mais fortalecida, sabendo que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. Lições para hoje: o legado de Abraão. A vida de Abraão nos ensina lições valiosas. Obediência corajosa. Abraão deixou tudo para seguir a Deus, mostrando que a verdadeira fé requer sair da nossa zona de conforto. Confiança inabalável. Mesmo quando as promessas pareciam impossíveis, Abraão confiou. Somos desafiados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Generosidade e paz. A atitude de Abraão com Ló nos ensina a priorizar relações acima de ganhos materiais. Perseverança na fé. Abraão esperou anos pelo cumprimento das promessas de Deus. Precisamos aprender a esperar em Deus, mesmo em um mundo de gratificação instantânea. Intercessão pelos outros. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Devemos nos preocupar e orar por aqueles que estão longe de Deus. A vida de Abraão é um exemplo poderoso de fé, coragem e obediência. Que possamos aprender com ele a confiar em Deus de todo o coração, mesmo quando o caminho parece incerto. Assim como Abraão foi uma bênção para muitos, somos chamados a ser uma bênção em nossa geração. Se você foi inspirado por essa história, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Também tem mais um vídeo esperando por você na tela agora mesmo, então não perca e continue essa jornada conosco. Obrigado por assistir e até a próxima.